pontos. São muitos pontos à frente da Ferrari, que tem apenas 25, depois Benetton com 18. E aí a gente vai pelas outras equipes até chegar na Footwork Car, que tem 1 ponto. O Campeonato Mundial com a liderança de Damon Hill, 43 pontos, Jacques Villeneuve, 22. Exatamente os 2 pilotos da Williams que estão na primeira fila para este Grande Prêmio da Espanha. Hill marcou 1:20.650 no treino de sábado, Villeneuve 1:21.084. Depois, Michael Schumacher e Alesi compondo a segunda fila, Berger e Irvine na terceira, Rubinho Barrichello e Olivier Panis na quarta fila. Aí está o rei Juan Carlos, o rei da Espanha, chegando aqui para acompanhar também as emoções do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Aí está o rei com Bernie Eccleston ao lado dele. Aí está o Bernie Eccleston, presidente da FOCA, a organização dos construtores da Fórmula 1. E o rei Juan Carlos da Espanha entrando no carro para ir se acomodar nas tribunas aqui do circuito da Catalunha e acompanhar as emoções do Grande Prêmio da Espanha, que vai ser corrido com chuva. Hoje pela manhã no warm-up, todo mundo teve que correr atrás para arrumar o carro, para resolver a situação e entrar em condição de chuva. De manhã, Damon Hill repetiu o melhor tempo, ele fez 1:43.353. Você vê muita diferença em relação a 1:20.6 que ele fez para a pole position. Michael Schumacher na chuva ficou com o segundo lugar. Olivier Panis apareceu muito bem com a Ligier na terceira posição no warm-up. Alesi foi o quarto, Irvine o quinto. Frentzen aparece na sexta posição. O Coulthard, que larga muito mal, o David Coulthard larga apenas na 13ª fila, também foi bem no warm-up na 7ª posição. E o Rubinho apareceu em 8º. Os outros 2 brasileiros, o Diniz e o Rossetti, não foram bem de manhã, ficaram em 19º e 20º as colocações dos 2. Hoje nós teremos só 20 carros na largada do Grande Prêmio da Espanha. Os 2 carros da equipe Forte não obtiveram a classificação, estão fora. Aí está o Jacques Villeneuve, que larga na segunda fila. Os motores já estão roncando aqui em Barcelona. Nós vamos daqui a pouco a volta de apresentação. Serão 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Uma corrida com chuva e que muda tudo na cabeça de equipes e pilotos. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Realmente, chuva muda tudo. Mas como chove desde cedo, ao contrário de Monte Carlo, onde no warm-up não choveu, esse warm-up aqui de Barcelona já foi suficiente para dar aos engenheiros das equipes a medida certa das mudanças que eles deveriam fazer. Mas Barcelona já é uma pista onde normalmente se usa muito pouca asa. Com chuva, é claro, mais ainda, e aí os pilotos largam em condições totalmente diferentes. Aí não largou o Mika Salo, está parado na frente da gente aqui no grid, e os mecânicos estão vendo qual é o problema do carro. Hill e Schumacher foram os melhores, os 2 melhores na pista molhada hoje no warm-up. Entre os 2, é claro, ninguém discute qual tem mais talento para andar em chuva. Mas é bom lembrar 2 aspectos. Primeiro, o Damon Hill, que todo mundo fala, não gosta de chuva, não gosta mesmo. Mas fez a melhor corrida da sua vida debaixo de muita chuva. Isso foi no Japão em 94. E o Schumacher, 2 semanas atrás, fez aquele papelão na pista molhada em Mônaco na primeira volta. O Rubinho Barrichello gosta, sempre se deu muito bem e foi bem no warm-up, ocupava a 3ª colocação no warm-up, aí parou e acabou em 6º. E o grau de dificuldade que numa pista molhada aumenta para todos, aumenta igualmente para todos, então é claro que sobressai aquele piloto mais talentoso, que se dá melhor em pista mais escorregadia. Por outro lado, há o perigo, que torna a corrida praticamente uma loteria. Querem um exemplo? O Hans-Harald Frentzen, que é um piloto muito talentoso, gosta de chuva, tem demonstrado sempre a sua extraordinária habilidade. Quanto maior for o grau de dificuldade, estava bem no warm-up, rodou, bateu muito forte, um acidente muito forte, ainda bem que não aconteceu nada. Então, chuva significa mais emoções, corrida mais disputada e, é claro, sempre levando aí uma dose do que a gente chama de loteria. Você vai tomando aí conhecimento com os 4.727 metros do circuito da Catalunha, aqui em Montmeló, Barcelona, na Espanha. Damon Hill, pole position, atrás dele Villeneuve, depois Schumacher, Alesi, Berger e Irvine. As 3 principais equipes ocupando as 6 primeiras posições. Depois vem o Rubens Barrichello com a 7ª colocação. E aí passa também o Olivier Panis, piloto que está numa ótima fase, num ótimo astral, vem de uma vitória, a primeira da carreira dele no último Grande Prêmio, o Grande Prêmio de Mônaco. A corrida vai ser disputada em 65 voltas. Nós vamos percorrer ao longo dessas 65 voltas, 307 quilômetros, 255 metros.
eles já vêm tomando posição no grid. Esta aqui é a maior reta da Fórmula 1 da atualidade. São 1.070 metros. Esta reta dos boxes aqui em Barcelona. Uma pista que tem média de média para alta velocidade. Nós vamos para a largada. Os carros alinhados no grid. Mika Salo vai largar do box. As 5 luzes aí estão apagadas. Vem para se compor o grid de largada. Os últimos carros vão chegando. Fisichella na última fila, ao lado do Rossetti, que está na última posição, o brasileiro Ricardo Rossetti. Agora começam a se acender as luzes vermelhas. Elas vão se acendendo em sequência até a 5ª luz. Depois todas se apagam ao mesmo tempo e a largada vai ser dada. Motor lá em cima, tração acelerada. Vai começar o Grande Prêmio da Espanha. Luzes apagadas, largada. Tenta pular na frente o Berger. Vem para manter a primeira posição Damon Hill. Alesi fica junto com o Villeneuve. Rubinho larga bem aqui pela esquerda do vídeo. Schumacher mais uma vez larga bem. Hill mantém a posição. Rubinho briga com o Berger. Eles vêm para a primeira curva, para o primeiro S. Passa Hill. Vem Alesi. Villeneuve pulou para frente. Hill ficou. Villeneuve. Depois vem a Benetton. Fica na sequência o Williams, Benetton, e o Rubinho numa bela largada. Pula da 7ª para a 5ª posição. Está aí Rubens Barrichello. Começa mal para Schumacher, o Grande Prêmio da Espanha. Começa bem para o Rubinho. Com muita chuva, pista completamente molhada. Acabaram largando mal o Hill e também o Schumacher. E olha a gente já escapando aí, ó. Já tem gente escapando, saindo logo na primeira curva, foi embora. O Schumacher já vai tentando a recuperação. O Schumacher, o Rubinho, fica entre os 2 carros da equipe Ferrari. E aí já tem carro para fora. Tem carro já fora do Grande Prêmio. Pedro Lamy, o português da Minardi, pulou na frente e assume a liderança. Jacques Villeneuve. O canadense da Williams, você vai a bordo da Williams, ele na primeira posição, largando bem, tomando a primeira posição do Damon Hill, que acabou caindo para a 3ª colocação. Tá aí o Hill, vai buscando se recuperar. Vamos para a primeira volta. Jacques Villeneuve, Jean Alesi, Damon Hill, Gerhard Berger, Irvine, Schumacher e o Rubinho. E as 2 Ferraris acabaram recuperando e tomando a posição do Rubinho. Você está aí revendo a saída do Lamy. Veja como ele vem agora nessa imagem. Você vai ter a visão mais completa. E o pneu esquerdo dianteiro arrebentado. Ficam fora então as 2 Minardis, o Lamy e o Fisichella. Villeneuve em primeiro, Alesi em segundo, Hill em terceiro, Berger em quarto, Irvine em quinto, Schumacher em sexto. Rubinho Barrichello volta para a 7ª posição. A Ferrari, os 2 carros da Ferrari acabaram se recuperando e tomando a posição do Rubinho. Ele tinha largado muito bem, pulando da 7ª para a 5ª posição. E a corrida começa complicada, tem mais gente indo embora. Apareceu ali o Olivier Panis, já nos boxes, abandonando. Panis que não passou. Ele largou na 8ª posição, caiu muito. Fez logo a parada de boxe e abandonou o carro. Começa complicada a corrida em Barcelona. Villeneuve pulando para a ponta. Vamos ver de novo aí a largada. Você tem na imagem do replay, olha como lá no fundo o Berger tenta e consegue deixar para trás o Schumacher. O Rubinho veio também, passou entre os 2 carros da Ferrari. Veja aí por outro ângulo como demora para largar. Diz até que tem um problema na embreagem. O Michael Schumacher foi o suficiente para o Berger ultrapassá-lo, também o Rubinho, o Irvine, e agora eles passam completando a 2ª volta. Villeneuve em primeiro, Alesi em segundo, Hill em terceiro, Berger em quarto, Schumacher em quinto e o Irvine já vai embora. Foi para a grama, está patinando ali para tentar voltar, ficou ruim para o Ed Irvine. Com isso, o Barrichello vai ganhar uma posição e passa na 6ª colocação nessa primeira volta.
Villeneuve, Alesi, Rio, Berger, Schumacher, Barrichello, os 6 primeiros. A chuva acaba complicando a vida de todo mundo. Uns se dão um pouco melhor na largada, outros se complicam e segurar o carro é que fica ruim, Reginaldo. A pista está extremamente escorregadia. Para você ter uma ideia, no warm-up, que eles andam também com tanque cheio, eles viraram em 1,43, agora estão virando em 1,52 e já começam as confusões assim logo nas primeiras voltas. O Lamy, que a gente viu fora, provavelmente tocou numa McLaren, a McLaren do Coulthard, que também saiu para o outro lado e bateu, chegou a bater no muro. Agora você viu o Panis, que foi o vencedor do último Grande Prêmio de Mônaco, o grande herói de Mônaco, já parou na primeira volta no box, está fora, e o Irvine logo depois rodando. Quer dizer, qualquer tentativa de arriscar um pouquinho mais, de pegar um pouquinho mais pesado, o perigo de sair fora do traçado e perder realmente, e sair fora da corrida, é muito grande. Olha o cuidado com que vem o Villeneuve. Vai tocando realmente com muito cuidado. Você viu a balançada que ele deu ali no meio do S? E aí a gente está vendo mais um rodando. Vem aqui para fora a Sauber do John Herbert. Veio para entrar na curva, veio forte. Foi parar na brita. Ainda no esforço para tentar voltar. Vai perdendo muitas posições, mas vai tentando retornar à pista. E conseguiu. Acabou voltando para a corrida o Johnny Herbert, que ocupava a 7ª posição e acabou indo mal. Melhor volta da prova, Jacques Villeneuve, 1:52,182. Eles já completaram a 3ª volta, os 6 primeiros, Villeneuve, Alesi, Rio, Berger, Schumacher, Barrichello. Frentzen passa em 7º, Verstappen em 8º, Martin Brundle em 9º, o Herbert caiu para a 10ª posição e o Pedro Paulo Diniz, que largou na 17ª colocação, melhorou bem e está agora com a 11ª colocação, o brasileiro Pedro Paulo Diniz da Ligier. Agora vem a informação do box de que o Panis reclamou que alguém realmente tocou nele na hora da largada. E tocou realmente, foi o Coulthard, tocou na traseira dele, por isso o Coulthard teve problema, depois acabou tirando o Lamy da corrida, e os 3 no momento estão fora. Esse é um momento da corrida em que você tem que só pensar em ter cuidado, mais nada. Você acelerou um pouquinho mais, você sai fora do traçado, sai fora da pista, sai fora da corrida. E com esse cuidado, o Villeneuve vira 1:52,1, que é o mais rápido da pista. No momento, o Alesi nessa volta, 1:52,9, caiu bastante o Alesi nessa volta. O Rio, 1:53,1. O Berger, olha aí o Rio passeando pela pista, passeando fora da pista. Vamos ver se ele consegue sair da brita. Tá difícil, mas vai conseguir. Entrou na grama, ele vai conseguir. O Berger 1:53,3, Schumacher 53,4 e o Barrichello virando muito bem, 1:52,5. Com essa escapada do Damon Hill, o Barrichello passa para a 5ª posição, o Schumacher vem para a 4ª posição, sobe para a 3ª colocação. O Berger e a equipe Williams já fica atenta para uma eventual parada do Damon Hill. Eles passam completando a 4ª volta. Villeneuve, 1:3 depois do Alesi, aí vem Berger. Schumacher, Rio, Barrichello. Ainda o Rio passando como 5º colocado nessa volta. Ele que deu uma rodada forte, foi lá para fora e conseguiu trazer o carro de volta. E a equipe fica esperando uma eventual parada. Jean Alesi começa a andar bem também com a Benetton. 1:51,673, a melhor volta da prova. O Alesi, que dizia que o carro tem se comportado melhor nas corridas do que nos treinos. Eles tiveram uma boa posição na classificação, no grid, tanto o Alesi quanto o Berger entre os 6 primeiros. E agora na corrida ele vem mostrando realmente o bom rendimento do carro. Veja aí as comparações das voltas de Villeneuve e Alesi. O Alesi que tem agora a volta mais rápida da corrida, 1:51,673. E vem para juntar ali no Jacques Villeneuve. Vai começar a ameaçar a posição de Jacques Villeneuve e o Jean Alesi. Os 6 primeiros, Villeneuve, Alesi, Berger, Schumacher, Rio, Barrichello. Rubinho estava muito distante e acabou não conseguindo se aproveitar daquela escapada do Damon Hill. Agora está explicado, Kleber, porque o Alesi virou muito mal 2 voltas atrás. Ele virou 8 décimos atrás do Villeneuve. Exatamente que essa posição aqui é a mais incômoda
numa corrida com chuva, quando você está próximo de um adversário, está bem na traseira, que você não enxerga nada. Então ele deu um tempo ali, limpou a viseira e você viu que já baixou o tempo e partiu para cima. Agora, aí que está, ele está de novo naquela posição incômoda. Vamos ver o que ele faz. Eles vêm pelo retão, completando mais uma volta. Passa o Villeneuve. Passa logo na sequência o Jean Alesi. A diferença no quilômetro 1.1. E o Schumacher passa com uma grande volta. 1:50,568. Schumacher dá a melhor volta da prova. Schumacher que ultrapassou o Berger. Está na terceira posição. E a Williams no box volta a relaxar. O Damon Hill deve ter avisado pelo rádio que não há necessidade de uma parada. Olha aí a volta mais rápida confirmada para você do Michael Schumacher. 1:50,568. Dá uma bela volta o Schumacher, que ocupa a terceira posição. Villeneuve, Alesi, Schumacher, Berger, Hill, Barrichello. A comparação agora do líder Villeneuve com o terceiro colocado Schumacher. A última volta do Schumacher a mais rápida da prova. E o Villeneuve aumentando um pouco, fazendo 1:52,5. O Alesi vem de novo na aproximação ao Jacques Villeneuve. Tem aquela situação de todo esse spray aí que vai para o rosto do piloto, dificulta completamente a visibilidade. Mas o Alesi vai mantendo o ritmo, está 1.1, passou 1.1 na volta anterior, atrás do Villeneuve. E o Schumacher lá no fundo vem chegando. Vem andando forte o Schumacher. Vem chegando rapidamente e o Alesi está apostando ali exatamente na pouca experiência do Villeneuve com Fórmula 1, numa pista molhada como essa e a pista assim tremendamente escorregadia. Quer dizer, ele quer realmente incomodar o Villeneuve, apostando aí num erro do Villeneuve para ele passar. E o Schumacher vem muito rapidamente, repete aquela volta, quer dizer, ele já anda agora uma média de 1 segundo mais rápido que os outros por volta, que ele está encostando ali. Villeneuve que não tem lá muita experiência em pilotar na chuva, vai sofrendo aí a pressão de dois pilotos acostumados com a chuva e que até se dão bem na chuva. Olha aí uma Jordan escapando. Também vai para a brita, vai tentar voltar. Carro da equipe Jordan. Essa aí ficou mais difícil de voltar. Chuva é muito forte. Aí vai saindo da brita, indo para a grama. Conseguiu fazer toda a manobra ali e voltar para a pista. Completamente de costa ali o carro da Jordan, só a traseira do carro da Jordan. Não dá nenhuma ideia se é. Mas o Rubinho passou. O Brundle também passou e os dois mantendo a mesma posição da volta anterior. Mas foi o Brundle, porque o Brundle virou essa volta em 2:03, perdeu bastante tempo. O Rubinho mantém aquele seu bom ritmo de 1:52,4. Ele mantém a sexta posição. Está bem atrás do Damon Hill. Mas também não tem maiores problemas com o Frentzen, que ocupa a sétima colocação. E a briga fica aí mesmo, os três primeiros. O Villeneuve vai se mantendo na ponta. Tem o Alesi bem perto dele. Traz junto o Schumacher. E ficam os três ali na briga. Vai se mantendo tranquilo, num ritmo bom. O Villeneuve mais lento do que os outros dois. O Schumacher já virou em 1:49. Foi o primeiro a baixar da casa de 1:50. Fez 1:49,045. Já foi 49 lá embaixo. Perto já de fazer uma volta com 1:48. O Michael Schumacher. Ele que largou mal, largou na terceira posição do grid, mas acabou largando mal. Caiu para a sexta colocação. E depois buscou e está aí na terceira posição, apertando. Você viu como entrou na reta balançando o Villeneuve, que completa a sétima volta. 771 milésimos a diferença dele para o Alesi e 1.5 dele para o Schumacher. Passou o Berger na quarta posição, vem o Hill, que está um pouco mais de 3 segundos atrás do Berger, e o Rubinho 5 segundos atrás do Hill. São os 6 primeiros: Villeneuve, Alesi, Schumacher, Berger, Hill, Barrichello. Depois nós temos o Frentzen na sétima posição, o Jos Verstappen na oitava. Você viu ali o Schumacher já se mostrando para o Alesi. O nono colocado é o Herbert, o décimo é o Brundle. Em 11º está o Pedro Paulo Diniz. Villeneuve, Alesi, Schumacher, os três muito juntos. Essa altura parece que o Schumacher ameaça mais o Alesi do que o Alesi o Villeneuve.
Schumacher botou o carro outra vez de lado, se mostrou para o Alesi, vem para cima o alemão, vai para tentar a segunda posição. Você vai conferir aí os carros que estão fora da corrida: Irvine, Panischi, Zikela, Coulthard, o Rossetti, que não conseguiu dar nenhuma volta, o brasileiro Ricardo Rossetti, e o Pedro Lamy. Aliás, Coulthard, Rossetti e Lamy não conseguiram dar nenhuma volta. Lamy acabou se envolvendo num acidente com o Coulthard, e o Schumacher vai para cima. O Alesi vai se mantendo na segunda posição. O Schumacher vai na aproximação. E olha, outra vez o Hill fora da pista de novo, o Damon Hill. Pela segunda vez, Damon Hill foi passear, abrir na grama. O Binho estava 5 segundos atrás dele. De repente, dá para o Barrichello tomar essa quinta posição do Hill. Eles vêm passando na oitava volta. Villeneuve, Alesi, Schumacher, Berger. O quinto ainda não passou. Vem Hill ou vem Barrichello? Passa Rubens Barrichello na quinta posição. Essa nova saída do Damon Hill lhe custou mais um posto na prova, exatamente para o Rubens Barrichello. E custou muito mais. O Hill passa na oitava colocação. O sexto agora é Frentzen. O sétimo é Verstappen, o oitavo é Damon Hill. E o Schumacher vai de novo. Decidiu partir para o ataque para cima. Faz uma curva agora bem aberta. Encosta no Villeneuve. Bota de lado. Vai para cima do Alesi. Agora vai passar. Michael Schumacher ultrapassa Jean Alesi. Conquista a segunda posição Schumacher. E agora vai sair para cima do Villeneuve. Forçou, se aproximou, foi para cima e não deu para o Alesi. Schumacher assume a segunda posição. Vem fazendo uma grande corrida, dando o show Schumacher. Você acompanha a saída do Damon Hill. O Hill logo atrás, olha que o Hill rodou, segurou, ainda conseguiu voltar. Foi mal na saída e acabou indo bem, conseguindo voltar para a pista, apesar de toda a escapada. Voltou por pura sorte. Agora, é impressionante como o Schumacher é decidido. É impressionante como ele partiu para cima do Alesi e agora vai para cima do Villeneuve, com toda a categoria fazendo um traçado diferente dos outros, e não dá para segurar mesmo. O embutiu, está perto. Vai para a ultrapassagem para conquistar a primeira posição. O Alesi veio, encostou e foi. Agora na reta. Fala alto aí o motor Renault e acaba passando bem, ganhando uma folga. Mas o Schumacher já vai encostar de novo na sequência do circuito. Eles fazem o S logo depois da reta dos boxes. O Alesi vem agora um pouco mais atrás. O Schumacher faz um traçado, como disse o Reginaldo, diferente do traçado do Villeneuve. E mantém o rendimento. Olha como o Schumacher agora encosta no Jacques Villeneuve. Faz uma curva diferente, um traçado diferente, completamente mais aberta. O Villeneuve deve estar completamente tenso ali dentro do carro, vendo o bicampeão do mundo chegar. Vem Schumacher para cima do Jacques Villeneuve. Vale a primeira colocação do Grande Prêmio da Espanha. Fica lá atrás, só na espera, só de olho o Jean Alesi. Schumacher partiu de vez para o ataque contra Villeneuve. O jovem canadense vai aí numa experiência nova, andando na chuva e tendo que segurar o bicampeão do mundo que vem atrás dele. Vem cheio de vontade. Agora ele dá um refresco. Também é natural, não vai conseguir ficar o tempo todo ali em cima. Agora ele vai de novo, dá o bote. Traçado é diferente e ele segura o carro. Vai dando show na prova Michael Schumacher. Com chuva, todos os pilotos procuram um traçado diferente daquele que eles fazem em seco, porque aquele é justamente onde deixaram a pista emborrachada durante todos os dias de treino. Agora o Schumacher, nessa tentativa, assim que ele conseguiu em cima do Alesi e nessa tentativa em cima do Villeneuve, ele vai mais por fora ainda, ele passa mais por fora ainda. E quando o Villeneuve abre para fazer o traçado que é natural na chuva, aí ele fecha, vai por dentro. Por quê? Porque ele tem mais talento que os outros para segurar o carro em qualquer condição. 10 voltas completadas no Grande Prêmio da Espanha. Villeneuve, Schumacher, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen. Os 6 primeiros.
Globo e você, tudo a ver. Ruffles, a batata da Honda. Schumacher vem de novo. Outra vez ele vai para cima do Villeneuve. Parece uma questão de tempo para o Schumacher conseguir a ultrapassagem em cima de Villeneuve e assumir a primeira posição aqui em Barcelona. Vai tendo toda essa água no rosto. Olha como ele muda o traçado nessa curva. O Villeneuve vem bem mais fechado. Ele abre um pouco. Depois volta para o traçado normal. E busca a aproximação para o Williams e Jacques Villeneuve. Schumacher, que largou na terceira posição, não largou bem, perdeu muitos postos na largada. Perdeu para o Berger, para o Rubinho, perdeu para o Irvine e depois veio na recuperação. Deixando todo mundo para trás, passou pelo Alesi e agora vai para cima do Villeneuve. Aí nessa curva onde ele mostra mais o carro, onde ele pressiona mais e encosta, absolutamente encostado em Jacques Villeneuve. Villeneuve mantém o seu traçado, tenta manter a tranquilidade. Aí ele entra na reta e consegue um refresco. Aí usa a potência do motor Renault. Pé embaixo, despeja toda essa potência e consegue ficar um pouco mais tranquilo. Mas assim que o circuito começa a ficar um pouco mais lento, se aproximam as curvas, o Schumacher vem de novo, encosta outra vez e inicia a perseguição. Isso na 11ª volta, já está a 3 voltas o Villeneuve com o Schumacher atrás dele. Em outras palavras, é assim que aumenta o grau de dificuldade, o Schumacher aperta o Villeneuve. E você vê que o Schumacher, nessa tentativa de abrir mais a pista, como ele passa perto, sempre muito perto de um erro. Agora chega para o Rio. Agora chega. Depois de 3, aí é demais. Saiu uma, voltou. Saiu 2, foi para a brita, voltou. Essa aí não tinha brita. E ele ficou na grama, vai embora. O Damon Hill ocupava a 8ª posição. Abandona o Damon Hill e o Schumacher assume a ponta. Enquanto o Hill ia embora para o box, o Schumacher vai embora para a liderança. Ultrapassa Jacques Villeneuve. É o novo líder da prova. A torcida do Schumacher, da Ferrari. O alemão está acompanhando a Fórmula 1, empolgado com o Schumacher. E o torcedor ferrarista, que nem precisa dizer, é para lá de empolgado. Todo mundo vibra no autódromo em Barcelona com a liderança do Schumacher. Ele passa e vai embora. Estava sobrando atrás do Villeneuve. O Schumacher, enquanto o Damon Hill está indo aí para o box da Williams, abandona na 11ª volta o Damon Hill. Olha aí, outra vez, olha, ele entrou na reta. Foi exatamente aí que o Frentzen bateu hoje de manhã. Foi praticamente a mesma coisa. Só que o Frentzen veio bater muito mais forte na proteção de pneus. O Hill, mais devagar, acabou ficando aí na grama, bateu e ficou na grama. E agora você vai rever, ou vai ver, a ultrapassagem do Schumacher para cima do Villeneuve. Veio por dentro da curva. Aí o Villeneuve teve que tirar. Se o Villeneuve não tira, não tem corrida mais para ele. Ainda trouxe de novo o Villeneuve. Conseguiu segurar o carro, mas perdeu a primeira posição. Hoje as eletrizantes provas de ponto a ponto começam mais cedo, meio-dia. E aí pela visão da câmera do carro do Villeneuve, você viu a ultrapassagem do Schumacher e agora o box da Williams, para onde foi o Damon Hill depois de abandonar na 11ª volta. O Schumacher não só assumiu a liderança, como faz a volta mais rápida, 1:47.337, já está a 2 segundos 902 à frente do Villeneuve. Ele passou e foi embora, já foi quase 3 segundos de vantagem. E a equipe fica só assistindo, a equipe Williams, agora só com o Villeneuve na prova. E o Schumacher tem tudo para tocar tranquilo aqui em Barcelona, Reginaldo. E ele virou agora, para você ter uma ideia, 2 segundos mais rápido que o Alesi e o Berger. Quer dizer, a tendência é ele realmente, se não cometer um erro, porque o erro é fácil de cometer, você viu quantas poças d'água tem na pista, que não tem um bom escoamento. Agora, como eu dizia, ele sempre passando tão perto do erro e segurando o carro. Você acabou de ver, exatamente isso agora. E segurando o carro, melhor que os outros, é claro. Agora, quem vira melhor não é nem o Alesi, nem o Villeneuve e nem o Berger. É o Barrichello com 1:48,8. Esse sim está a apenas 1,5 segundos do Schumacher.
dos 6 primeiros, na 13ª volta. O Villeneuve passa com 1,50, também 1,50 o Alesi, o Berger um pouco mais baixo, 1,49,6, e o Rubinho volta a ser dos 6 primeiros o segundo mais rápido, só perdendo para o Schumacher, virando em 1,49,2. O Rubens Barrichello que ocupa a 5ª posição. Você vai acompanhando aí as diferenças do Schumacher para o Villeneuve, do Villeneuve para o Alesi, agora do Alesi para o Berger, e a do Berger para o Rubens Barrichello, 5,8. O Rubinho está à frente do Frentzen, 6,9. Box da Ferrari acompanhando a corrida, você viu com tranquilidade, vendo o Michael Schumacher dando show e o carro do Damon Hill aí já devidamente recolhido. Pedro Paulo Diniz está na 10ª posição. O Ricardo Rossetti não conseguiu completar nenhuma volta, acabou ficando fora da prova antes mesmo de uma volta completada. Faz uma boa corrida o Diniz, ele é o único piloto da Ligia na pista, porque o Panis teve problema e já está fora, e o Diniz está virando na casa de 1,50, ele está 18 segundos atrás do Brundle, mas ele tem folga em relação ao Hackney. Ele disputou posição com o Hackney e ganhou com o Hackney e com o Salo da Tyrrell, que tem um carro rápido hoje em dia. O Diniz está na 10ª colocação e à frente dele tem apenas o Martin Brundle aí, que com quem ele pode brigar ainda nas próximas voltas. Schumacher vem completando mais uma volta. E a cada volta o Schumacher melhora ainda mais. Agora sem ninguém na frente, ninguém segurando, ele fazendo o ritmo dele. Olha como ele disparou em relação ao Villeneuve. Em poucas voltas, ele já foi para 10,515 de vantagem, dando aquele desânimo na equipe Williams. E a volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Essa 1,45,517, ele vai baixando a cada volta o seu tempo. A Ferrari, que vai fazer um teste nessa semana que entra hoje em Imola, um teste com um novo bico do carro. Disse o Schumacher que se esse bico for aprovado no teste, pode até estrear no Grande Prêmio do Canadá, a próxima etapa do Campeonato Mundial. É a Ferrari trabalhando, procurando cada vez mais acertar o carro. Piloto tem e muito. Precisa acertar principalmente a aerodinâmica do carro, foi o comentário aqui. O motor andando bem, andando forte em Barcelona. Um pouco de equilíbrio, talvez precisasse o carro um pouco mais. Até que no treino oficial ele largou e foi embora depois de trocar de carro. Começou com o carro de prova e depois fez o treino, o Schumacher, com o carro reserva. Você viu que ele está com 10 segundos de vantagem, a equipe informando ao Schumacher a tranquilidade dele em relação ao Jacques Villeneuve. E o carro escapa, o carro sai, mas ele baixa o pé. E a equipe informou também em relação ao terceiro colocado, que é o Alesi, mais 11, ali, mais 10 Villeneuve e mais 11 Alesi. Eu posso interpretar isso como uma preocupação do Schumacher, muito mais com o Alesi pelas condições da pista, do que com o Villeneuve. Então ele deve ter pedido pelo rádio que o pessoal da equipe desse a placa também com a informação em relação ao Alesi, em quem ele confia mais nessas condições. E ele tem até razão, porque o Alesi estava 1,3 atrás do Villeneuve e nessa volta baixou para 778 milésimos apenas a diferença. Vai encostando o Jean Alesi e é mais um para perturbar a vida do Jacques Villeneuve. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen são os 6 primeiros. O Alesi vai de novo para cima do Villeneuve. Ele já fez isso há pouco, quando o Villeneuve estava na ponta. E agora ele vem para tentar conquistar a segunda posição do Jacques Villeneuve. Por isso, até a preocupação do Schumacher, o Villeneuve vinha com 1,3 de vantagem em relação ao Alesi, agora não mais. Você compara aí a última volta, olha a diferença na última volta. O Schumacher 1,45,5, virou lá em cima com 1,49,9 o Villeneuve. Villeneuve agora preocupado em segurar o Alesi, segurar o carro e tentar manter essa segunda posição. Ele que largou bem, pulou na frente do Rio na largada, conseguiu segurar a pressão do Alesi, mas não deu quando o Schumacher veio. Faltando 50 voltas para o final do Grande Prêmio da Espanha. Nós estamos na volta de número 15. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen, os 6 primeiros. Olha o Verstappen indo embora também. Rodou.
conseguiu segurar bem o carro. Verstappen mostra que, além de rápido, tem braço, rodou, segurou e continuou na pista. Globo e você, tudo a ver. Pepsi, a escolha da nova geração. Schumacher, Villeneuve e Alesi. Agora Berger completa a volta de número 16. São os 4 primeiros. O Villeneuve conseguiu de novo uma vantagem um pouquinho melhor em relação ao Alesi, que está com 1.1. E você viu a preocupação da televisão sobre o tempo que falta para o final da prova. 1 minuto e meio. Porque se eles não conseguirem completar as 65 voltas em 2 horas, 1 hora e meia, se eles não conseguirem completar em 2 horas as 65 voltas, quanto mais um vai embora, Pedro Paulo Diniz foi de novo para cá, ele que ocupa a 10ª posição, foi para a brita, está aí na briga para tentar voltar o carro, viu? Vem aqui pelo lado para não entrar na brita e não ficar preso, consegue contornar bem e vai de novo para a pista. A preocupação no limite de tempo da prova, falta 1 hora e meia para completar-se as 2 horas, que é o tempo máximo, mas pelo ritmo do Schumacher, ele deve conseguir fazer as 65 voltas dentro das 2 horas. É um cálculo apertado, ele tem que virar rápido, tem que virar abaixo de 1,45. Até agora não tem sido possível, mas a tendência é até a pista melhorar um pouquinho. Vê como todo mundo roda, como realmente está muito lisa a coisa, até o Salo aí com a Tyrrell. O Salo é um piloto competente. E o Diniz, que saiu agora há pouco, até se deu bem também para fugir da brita, porque se ele tenta pela parte de grama junto ao asfalto, ele não consegue. Ele deixou escapar de uma vez e foi lá bem perto dos pneus, da proteção de pneus do guarda-reio, e acabou conseguindo sair. O Jacques Villeneuve se mantendo aí na 2ª posição, tendo o Jean Alesi atrás dele. Eles iam para completar mais uma volta. O Schumacher agora virando mais tranquilo, fez essa volta em 1,48,111. Passa o Villeneuve com 1,50,930, mais lento o Alesi, 1,52,183. A diferença aumenta, vai para 2,3 a diferença do Villeneuve para o Alesi. Começa a ter um pouco mais de tranquilidade o Jean Alesi. O Jacques Villeneuve na 2ª posição, o Jean Alesi um pouco mais lento atrás dele. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen, nos 6 primeiros. Rubinho Barrichello virando em 1,51,584 nessa volta. Rubinho está 6,4 atrás do Berger. Olha a diferença do Schumacher para o Villeneuve, 20,8. O Schumacher vai aumentando e muito. Está com mais de 1 segundo por volta. Ele vai aumentando a diferença. O Alesi ficou um pouco mais tranquilo. O Schumacher já começa a enfrentar o tráfego. A diferença do Alesi para o Berger 3,5. Do Berger para o Rubinho aí 6,4. E o Rubinho, em relação ao Frentzen, também tem uma boa tranquilidade de 7 segundos, 724 milésimos. O Rubinho vem andando mais rápido que o Berger, ele vem diminuindo a diferença em relação ao Berger, que está girando sempre entre 5,5 e 6 segundos. Agora o carro da Jordan que acabou de passar aqui, é o Brandon, que acabou de passar aqui com o motor falhando, o motor rateando, não deu nem para identificar naquele momento se era o Rubinho ou se era o Brandon, mas é realmente o Brandon que já tem o seu 2º problema e agora parece definitivamente fora da prova. A informação que vem do boxe sobre o Rossetti, que acaba de chegar ao boxe, é que ele também foi envolvido naquela batida, que teve o Coulter e o Lamy. Ele e o Lamy rodando e batendo no Coulter, na frente dele ele acabou enchendo a traseira do Lamy, também ficou fora, não completou a primeira volta. Indo embora o Martin Brundle, abandonando a corrida na 18ª volta. Aquela escapada do Diniz custou a ele uma posição. Ele estava em 10º, caiu para 11º, o Hackney passou. Agora com a saída do Martin Brundle, o Diniz volta a ocupar a 10ª posição que ele tinha quando ele errou e foi para a grama. O Schumacher vai tocando com tranquilidade na primeira posição. Aí é o momento da parada do Martin Brundle, um pouco depois de completar a volta, aqui na saída do box. Foi embora o motor Peugeot da Jordan e o Martin Brundle abandona a prova. Martin Brundle, que ontem fez aniversário e completou 37 anos, ele que é o piloto mais velho da atual Fórmula 1. Fez aniversário ontem e hoje comemora sem muita festa, porque o carro não resiste ao Grande Prêmio da Espanha. Olha o Schumacher se aproximando dos retardatários. O Schumacher já vai andando muito forte. Ele agora tirou um pouco o pé
mas ainda assim, ele que tem como melhor volta 1:45.5, faz 1:49.5 e o Villeneuve está lá em cima com 1:51.2. O Villeneuve não consegue baixar da casa de 1:50. Aí o Martin Brundle voltando para os boxes. E o Schumacher está se aproximando para fazer a ultrapassagem no Pedro Paulo Diniz. Schumacher em primeiro, Villeneuve em segundo, Alesi em terceiro, Berger em quarto, Barrichello em quinto, Frentzen em sexto. Fez a ultrapassagem em cima do Diniz, quer dizer, está dando uma volta em cima do 10º colocado. Arnold Schwarzenegger arrepiando em Comando para Matar. Temperatura máxima, hoje 1:30 da tarde. Olha aí por outro ângulo a ultrapassagem do Schumacher. E o Diniz está na 10ª posição. Acaba estando na última posição, porque todo mundo já largou, todo mundo que abandonou. Brundle, Hill, Katayama, Irvine, Panis, Fisichella. São 6 aí. Aí nós temos mais o Coulter, o Rossetti e o Lamy. Dá 9. O Salo, que já ficou fora, quer dizer, a gente está com 10 carros na pista. Largaram 20. Os 2 carros da Ford não conseguiram classificação. Uma corrida também com muitos abandonos, essa aqui em Barcelona. Mas a maioria desses abandonos aconteceu quando eles, pilotos que estavam atrás do Diniz. Na verdade, quem abandonou, que estava à frente dele, foi o Brundle, que acabou de abandonar, e o Damon Hill e o Irvine. Michael Schumacher é o líder da prova. Não sofre. Está aí o Jean Todt, diretor técnico e esportivo da Ferrari, acompanhando a corrida do Schumacher. Uma bela corrida do Schumacher. É o único carro da Ferrari na pista. O Irvine abandonou. Das grandes equipes, apenas a Benetton mantém os seus 2 pilotos na pista. Faltam 45 voltas para o final da prova. O Alesi ocupando a 3ª posição. O Berger a 4ª colocação. A Williams já está sem o Hill. A Ferrari sem o Irvine. E o Schumacher vem para completar a 21ª volta. Vai na 21ª volta. A 20ª ele completou em 1:48.792. E 26 segundos, 614 milésimos depois, é que passou o Villeneuve completando a sua volta. Villeneuve virando na casa de 1:52, 1:52.0, 1:52.2, a volta do Alesi. A diferença do Villeneuve para o Alesi aumentou para 3,3. Começa a ficar um pouco para trás em relação ao Villeneuve, o Jean Alesi. No momento em que o Martin Brundle chega aí nos boxes, vai agora para o box da Jordan. Depois de abandonar, ficou sem o motor. E o Villeneuve começa a ter um pouco mais de tranquilidade, né? Conseguiu suportar a pressão do Alesi. E agora vai esperar para ver se o Alesi investe outra vez. Está com 3,3 de vantagem. O mais estranho aí é o Alesi ter tomado cuidado, o Alesi ter tirado um pouco o pé, porque normalmente ele não se contentaria até partir de uma vez para essa ultrapassagem, ou quem sabe um erro e cairia fora da pista. Agora não, ele deu um refresco, ele está 3,392 à frente do Alesi, o Villeneuve à frente do Alesi. O Villeneuve vira 1:52.044 nessa volta, o Alesi 1:52.294. Daqui a pouco eles estão completando mais uma volta, quer dizer, estão virando no mesmo tempo. O Herbert, que já tinha saído da pista, conseguiu voltar agora no replay, mostrando que de novo aí, mais um erro do Herbert. Todo mundo, não há alguém que não tenha feito pelo menos 2 erros nessa pista, a não ser, por exemplo, quem está nas primeiras colocações, que é o Schumacher, o Villeneuve, que errou, mas errou menos, não chegou a sair, o Alesi, o Berger e o Barrichello. O Barrichello está muito bem. Já que o Villeneuve está completando agora a volta de número 21. E ele perde 4 segundos por volta para o Schumacher. A diferença do Schumacher para o Villeneuve aumentou para 31 segundos. A cada volta fica mais tranquila a liderança do Schumacher. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello e Frentzen são
são os 6 primeiros do Grande Prêmio da Espanha. Globo e você, tudo a ver. Rainha System, cada vez mais rápido. ...21 voltas completadas das 65. O box da Ferrari tem tranquilidade. O Schumacher faz uma boa corrida. A Ferrari vai com tranquilidade. Nós vamos chegando à volta de número 21. E nessa pista, os pilotos, se não vão ter o desgaste de pneus que eles tiveram na sexta e no sábado por causa do calor, ainda assim vão ter que fazer uma parada no box, até para o reabastecimento. O consumo de pneus continua sendo mais alto do que em outras pistas, mesmo na situação de chuva, e tem o reabastecimento. Ninguém consegue fazer a corrida sem pelo menos uma parada para reabastecer. Nós estamos na volta de número 22 da 65. Muita gente deve deixar para um pouco mais tarde a parada no box para o reabastecimento e aproveita e faz a troca de pneus. Depois de 22 voltas, Schumacher, Villeneuve e Alesi, Berger, Barrichello e Frentzen, os 6 primeiros. Olha, o Herbert, naquela saída de pista, ele conseguiu voltar, mas depois saiu do outro lado e está fora da corrida também. O Diniz ganha a posição do Herbert, agora é o 9º colocado. Schumacher completa a volta de número 22. Está aí se aproximando do Mika Häkkinen. Está dando uma volta em cima do Häkkinen, que ocupa a 8ª posição. E olha o que tem de água. Você viu ali pela imagem da câmera colocada no carro do Mika Häkkinen. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen, Verstappen, Häkkinen e Diniz. Aquela imagem da câmera do carro do Häkkinen ali mostra bem o que o piloto sente, o que o piloto vê quando alguém passa por ele, quando tem um piloto à frente. Então o Schumacher passou pelo Häkkinen e todo aquele spray que foi para a lente da câmera é exatamente o que você tem na viseira do capacete. É tudo que quase o piloto não vê quando alguém passa pela frente. Schumacher não está com esse problema, ninguém passa por ele, ele está com total tranquilidade, ele vai aumentando a média realmente de 4 segundos por volta. A Ferrari começa a se preparar para uma parada do Schumacher. 22 voltas, o Schumacher está 34 segundos, 0,75 à frente do Jacques Villeneuve. É uma batida de 4 segundos por volta. Ele completa mais uma, a 23ª volta. Ele passa com 1,48,420. Na próxima volta, ele deve parar. Aí o bicampeão mundial, Michael Schumacher, buscando a primeira vitória dele como piloto da Ferrari. Vem de 2 poles em Imola, em Mônaco, mas não conseguiu vencer nenhuma das duas. Mônaco, que era uma corrida boa para o Schumacher, e Imola, que é a casa da Ferrari, seria extraordinário para ele uma vitória. Pode ser que aqui em Barcelona ele consiga a primeira vitória da Ferrari no ano, a primeira vitória dele, Schumacher, pilotando o carro da escuderia italiana. Numa pista veloz como o Barcelona, de asfalto abrasivo, até o pneu de chuva gasta bastante. Por isso, a troca. Não daria para fazer a corrida sem uma troca. Daria para um carro um pouco mais lento tentar, mesmo que perdesse o rendimento, e daria, talvez, até para se tentar sem colocar gasolina. Mas isso, se um carro tivesse hoje um tanque com capacidade de pelo menos entre 165 e 170 litros. Mas, ainda assim, se, por exemplo, acontecesse alguma coisa extraordinária na corrida, que fosse necessária a entrada do safety car e que ficasse de 10 a 15 voltas, mais ou menos o cálculo das equipes é de pelo menos 12 voltas na pista, obrigando os pilotos a andarem mais lentos ainda, e aí o consumo diminuía, aí provavelmente uma equipe com um motor Ford, que é o que consome menos, vai o Schumacher para o box, poderia tentar esse golpe, mas praticamente impossível. Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão. Hoje mais cedo, 3h30 da tarde. Vem aí o Schumacher para a parada dele, na volta de número 24 para o Schumacher. Faz o pit stop, sempre bom o pit stop da equipe Ferrari. Em 7.2 ele foi embora. Não botou muito combustível, trocou os pneus. Desta vez o Schumacher botou gasolina suficiente para ir até o final da prova. Provavelmente ele não precisa parar mais. Aí vem o Jacques Villeneuve.
E o Alesi encosta outra vez. Alesi vai de novo para cima do Villeneuve. Teve um refresco o Villeneuve, agora tem aí outra vez a companhia do Jean Alesi mais perto dele. A diferença caiu para 1.0. E olha como ele entra balançando, ia perdendo o carro, ele saiu de traseira e conseguiu segurar. Nesse erro do Villeneuve, a chance do Alesi encostar outra vez. O que não está parecendo é que o Alesi vem com muita disposição, vem com muito apetite para cima do Villeneuve para tentar conquistar essa segunda posição. Ele encosta e logo depois não pressiona muito e o Villeneuve começa a se recuperar outra vez. Villeneuve e Alesi, a segunda e terceira posição. E o Schumacher tranquilo na primeira. Não está um pouco sem apetite ali o Alesi para partir para cima do Villeneuve? Ele encosta, ficou 1.0 atrás. De repente o Villeneuve consegue de novo ir embora um pouco, sem o Alesi dar aquela pressão. Eu acho que dessa vez o Alesi talvez esteja até pensando melhor, Kleber. Dessa vez ele não está muito afoito nessa tentativa de ultrapassar o Villeneuve. É uma posição que ele acha que vai ganhar de qualquer jeito e que não vai chegar perto do Schumacher nunca mais, a não ser que o Schumacher cometa um erro. Então ele está ali cozinhando o Villeneuve para tentar uma ultrapassagem. Mas está sempre virando mais rápido. Faltam 40 voltas para terminar a prova. A equipe Williams ainda não se agita para a parada do Villeneuve. O Schumacher, depois de fazer a sua parada no box, voltou, completou a volta de número 25. E mesmo com a parada ele ainda passa e tem uma tranquilidade. O Villeneuve vem 23.385 atrás do Schumacher. O Alesi 0.8 atrás do Villeneuve. Schumacher, Villeneuve e Alesi, os três primeiros. Depois Berger, Barrichello e Frentzen. Tranquilidade do Barrichello em relação ao Frentzen, 10.4. E o Barrichello vai procurando chegar um pouquinho mais no Berger. Fica 4.9 atrás do Berger. Aí você vai acompanhando as diferenças do Schumacher para o Villeneuve. Chegou a 34, caiu para 23.3, porque o Schumacher fez a sua parada no box. O Alesi encosta no Villeneuve, fica 0.8 atrás do Villeneuve, com 4.9 de vantagem em relação ao Berger. O Berger na quarta posição tem os mesmos 4.9, 4.937 de vantagem para o Rubinho Barrichello, que está 10.4 à frente do Frentzen. O Rubinho, que já esteve mais longe do Berger, vai com tranquilidade, sem uma perseguição assim muito implacável, mas ele vai conseguindo diminuir a diferença do Berger para ele. O Rubinho que está na quinta posição. O Pedro Paulo Diniz se mantém aí como nono colocado no Grande Prêmio da Espanha. Globo e você, tudo a ver. McDonald's, com você no Grande Prêmio da Espanha. O Alesi agora vai um pouco mais, já que fica aí a briga pela segunda posição, vale a segunda colocação no Grande Prêmio da Espanha. Vem para colocar a volta de número 26. O Villeneuve, logo atrás, o Jean Alesi. Ele de 70 metros, a maior reta de todos os circuitos que fazem o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 96. Coisa curiosa como realmente Barcelona favorece o Schumacher. Foi aqui no ano passado, ele iniciou a sua, quando corria a produção, iniciou a reação para cima da Williams, para cima do Rio, e começou a se distanciar no campeonato rumo ao bi-mundial e o primeiro da própria equipe Benetton. Agora, que a Benetton está longe, que é adversária, e que ele tem a Williams como rival, a Ferrari, tudo indica que aqui também ele pode marcar, quem sabe aí, a sua primeira vitória pela equipe italiana e não começar uma reação que possa ameaçar imediatamente o Rio, porque a diferença ainda é bastante tranquila. Mas, sem dúvida, o Schumacher se preparou para essa corrida de qualquer jeito. Depois que aconteceu em Mônaco, então, em que ele era favorito,
ele se preparou de qualquer forma, mesmo com o tempo. Aí o Williams se coçou, porque viu a Ferrari se aproximando, já quebrou o motor do Rio, e no treino, no segundo treino de sexta-feira aqui também quebrou o motor do Villeneuve. Quer dizer, a Renault e a Williams também tentando tirar mais aí dos seus motores, porque sente a aproximação da Ferrari. O Damon Hill tem 43 pontos na liderança do campeonato, o Villeneuve 22 e o Schumacher 16 pontos. Então tem realmente uma vantagem bastante tranquila o Damon Hill, mesmo numa vitória do Schumacher hoje, com o Hill já tendo abandonado a corrida. Schumacher passa completando a volta de número 27. Schumacher continua liderando com 1:48.3. É um reloginho Schumacher, sempre no mesmo ritmo. Quando precisou apertar, ele chegou a 1:45. Agora que está com bastante tranquilidade, faz a volta em 1:48.3. O Villeneuve passa com 1:51.8. Está aí o Damon Hill já fora da prova, acompanhando a corrida, o rendimento do Villeneuve. E ele vê o Villeneuve fazer 1:51.8 e voltar a ficar muito atrás do Schumacher. Lembre-se que na volta anterior a diferença era de 23 segundos, agora o Schumacher já faz outra vez a diferença subir para 30.7. Sem ameaça nenhuma do Villeneuve, o Schumacher. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello, Frentzen os 6 primeiros. E o Alesi também não encostou, mas não se manteve ali na perseguição ao Jacques Villeneuve. A diferença que era de 0.8 na volta anterior, subiu para 1.3 nessa volta 27. Você viu que o Rio assumiu mesmo a posição ali ao lado do pessoal da Williams para assistir a corrida, inclusive colocando o rádio que o deixa em comunicação com o Villeneuve. É claro que ele não vai falar com o Villeneuve, mas ele vai ouvir tudo o que a equipe fala com o Villeneuve e vice-versa. Villeneuve está aí na segunda colocação, com o Jean Alesi atrás dele. Os dois desde o início da prova, mantendo esse duelo, essa distância. O Villeneuve só em um determinado momento chegou a apertar um pouco mais o Villeneuve. A pista ainda muito molhada, veja aí como levanta a água. O Schumacher vai ultrapassando o Häkkinen, vai dando uma volta no Mika Häkkinen, que é o 8º colocado. A chuva parou um pouco, não chove forte como choveu hoje de manhã, mas está chovendo desde sábado à noite. Então a pista está cheia d'água. É a segunda vez que o Schumacher passa o Häkkinen na corrida, mas na verdade ele está apenas uma volta à frente. Porque o Schumacher passou e foi para o boxe. Troca pneu, perdeu de novo essa posição e veio lá buscar, o que mostra o quanto ele é mais veloz que os outros. Neste momento, nessa última volta, por exemplo, mesmo no ritmo já mais folgado, ele virou 1:48.8. O Villeneuve em 52.3, o Alesi 52.3, o Berger 51.8 e o Barrichello, que continua tirando diferença em relação ao Berger, 1:51.4. A diferença caiu na volta anterior para 3.2 e agora para 2.8. O Schumacher já deu uma volta no Diniz, que é o 9º colocado, no Häkkinen, que é o 8º. O próximo que ele vai se aproximar é o Jos Verstappen, da Footwork. Ele que vem com absoluta tranquilidade, Michael Schumacher, o líder do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O Schumacher tem a 3ª colocação no Campeonato Mundial. Vai completando mais uma volta. E busca a primeira vitória dele na Ferrari. 29 voltas completadas pelo Schumacher. Bicampeão mundial pela Benetton em 94 e em 95. Foi o escolhido, a Ferrari levou o melhor do mundo para tentar recuperar os seus melhores momentos. E hoje o Schumacher pode levar a Ferrari a uma vitória aqui em Barcelona. Seria a primeira vitória do alemão pilotando o carro vermelho da Ferrari. Globo e você, tudo a ver. Antártica, clara, leve e gostosa, a cerveja Paixão Nacional. Schumacher vai chegando no Herbert, no Frentzen. O Herbert já foi embora, ele vai chegando já no Frentzen. Deixou o Verstappen e vem para o Frentzen, o 6º colocado.
Schumacher, Villeneuve, Alesi, Berger, Barrichello. Berger, Barrichello, Frentzen são os 6 primeiros. Schumacher, evidente, vai chegar no Verstappen, que é o 7º colocado. O Verstappen é que está começando a se aproximar do Frentzen. Vai ter problema o Frentzen com a aproximação aí do Verstappen. Vai procurando o Jos Verstappen brigar aí pela 6ª posição, entrar na briga pela 6ª posição. Nós vamos para completar 30 voltas, está 65 do Grande Prêmio da Espanha. Faltando 35 voltas para o final do Grande Prêmio da Espanha, quando o Schumacher completou agora a 30ª volta. Schumacher que já deu uma volta em cima do Diniz, do Hakkinen. Está aí a confirmação do número de voltas que faltam para o final da prova. O Villeneuve, que é o 2º colocado, vem fazendo a curva para daqui a pouco atingir o retão e completar também a 30ª volta. E traz com ele o Jean Alesi. Alesi de vez em quando ameaça aí o Villeneuve. Aí eles passam na reta. O 2º colocado, Jacques Villeneuve. O 3º, Jean Alesi. Alesi passou 1.2 atrás de Villeneuve. E o Berger é que vai se aproximando também do Alesi. A diferença do Berger para o Alesi já caiu para 2.9. E olha aí a briga pela 6ª e 7ª colocações. O Frentzen e o Verstappen. Última volta do Verstappen, 2 segundos mais rápido do que o Frentzen. Vai se aproximando o Jos Verstappen, vai brigar pela 6ª posição. O Berger deu uma volta muito rápida, 1.50.3. Ele virou mais rápido que o Rubinho nessa, que virou 1.50.8. Quer dizer, ele não só se livrou um pouquinho do ataque ali do Rubinho, como partiu também para cima do Alesi, agora 2.9 a diferença. Pode pintar aí um Berger chegando para tentar brigar com o Alesi e com o Villeneuve. Hoje as eletrizantes provas de ponto a ponto começam mais cedo, meio-dia. E olha o Verstappen como veio e encostou no Frentzen, que deu uma balançada, segura o carro. O Frentzen que sofreu um acidente hoje de manhã na entrada da reta dos boxes no warm-up. Ele entrou, perdeu o controle, bateu forte na proteção de pneus, arrebentou com o carro, saiu na boa. Um acidente muito parecido com o que tirou o Damon Hill da prova. Ocorreu com o Frentzen pela manhã. E agora o Verstappen vai para cima dele. Está aí na câmera colocada no carro do Jos Verstappen. Está ali o Frentzen. O Verstappen ocupa a 7ª posição. Briga pela 6ª. O holandês Jos Verstappen, um piloto rápido, um piloto que vem ganhando destaque a cada prova, sempre mantendo o carro da equipe Footwork em boa posição. E o Frentzen fica aí para segurar essa 6ª colocação. A diferença é de 0,887. A diferença é de menos de 1 segundo do Frentzen para o Verstappen. O Verstappen que tem um tratamento melhor da equipe do que o Ricardo Rossetti, que é o companheiro dele. Olha aí os pneus de chuva ali, esperando para a parada de alguém. A Benetton fica aí na espera. Ou o Alesi ou o Berger, um dos dois deve pintar para uma parada, enquanto o Schumacher vai completando mais uma volta. O Schumacher deve estar com um carro muito mais leve do que os outros para andar tão mais rápido. E é provável até que ele faça realmente, como disse o Kleber algum tempo atrás, é provável ainda que faça mais uma parada. Pelo menos para gasolina, se não para a troca de pneu. Porque ele anda muito mais rápido que os outros. Agora é que começam as outras equipes a pensar em troca. Sobre o Rossetti e o Verstappen, é claro que o Verstappen tem uma atenção maior. O Verstappen é um piloto experiente que correu em equipe grande, correu na Benetton, e em quem a Footwork baseia aí suas esperanças de evoluir mais o carro. Agora, em relação ao Rossetti, acontece o seguinte também. Ele tentava fazer a sua 7ª corrida, não passou da primeira volta, envolvido em um acidente que não foi provocado por ele. E ele teve, em 3 meses de Fórmula 1,
indo para a sua 7ª corrida, quando vai aí a primeira Benetton para o boxe. O Rossetti não teve um único dia em que ele se sentasse no carro, o Alesi fazendo o pit stop, se sentasse no carro para fazer um teste, que aí o piloto que não conhece a Fórmula 1, que está correndo no seu primeiro ano, senta sem medo de errar para explorar o carro até chegar perto do limite. Isso por quê? Porque a equipe teve aí crise de identidade, foi vendida, mudou de nome, está mudando inclusive fisicamente de sede agora, embora dentro da Inglaterra. E aí sim é que, a partir de agora, a promessa do pessoal da equipe é que ele possa ter tempo para fazer teste, para conhecer tudo o que a Fórmula 1 lhe dá de diferença em relação à Fórmula 3000, que ele correu no ano passado com sucesso, vice-campeão intercontinental com 2 vitórias e 3 poles. Então ele está aprendendo que a temperatura do pneu é importante, aprendendo que o freio é completamente diferente da Fórmula 3000, mas isso demora algum tempo. Na Fórmula 1 tudo é crítico, tudo você tem que acertar o carro exatamente da forma ideal para a sua forma de dirigir, sua forma de pilotar. Então não tem mágica, você tem que realmente trabalhar, aprender e conhecer o carro e depois conhecer as pistas também. Com essa mudança toda, ele dizia que deve começar uma sequência agora de testes. Há uma intenção até de quarta-feira, um teste em Silverstone. Ele acha meio difícil por causa do transporte, sair com o carro aqui de Barcelona e até Silverstone. Logo daqui a 15 dias já tem corrida no Canadá, que é um transporte maior do que as corridas na Europa. Mas ele estava um pouco mais animado, o Ricardo Rossetti. A gente fica torcendo por ele. Mais um brasileiro na Fórmula 1, um piloto que vem de uma boa temporada, boas temporadas nas categorias menores, e está aí tentando o Ricardo Rossetti se firmar na Fórmula 1. O Alesi já fez sua parada no box e voltou tendo dificuldade para segurar a máquina aí. Foi até a grama, recém saído do box. O Alesi deu uma travada, o carro escapou, saiu de frente, foi para a grama e trouxe de volta. Na volta de número 33, nós temos Schumacher em primeiro, Villeneuve em segundo, Berger em terceiro, Rubens Barrichello na 4ª posição com a parada do Alesi, Frentzen sobe para a 5ª colocação, Verstappen ao 6º, o Alesi voltou em 7º, com o Hakkinen em 8º, o Diniz em 9º. São os 9 pilotos que estão na prova. Você está aí conferindo de novo a classificação, tendo confirmada a classificação. Sendo que só o Schumacher e o Alesi já foram para o box. Nós estamos com 33 voltas, a corrida tem 65, nós já vamos passando da metade da prova. O Alesi fez um pit stop em 11 segundos, o Schumacher tinha feito em 7, que dá a mostra que o Alesi fez a parada que deve ser a única da corrida. O Schumacher talvez tenha mais uma entrada para fazer, mas os outros vão precisar parar daqui a pouco. O Alesi voltou na 7ª colocação, atrás do Verstappen. O Berger é o terceiro e apertando o Villeneuve. Ele vem tirando a diferença, é 3,9 a diferença em relação ao Villeneuve. E com isso ele traz o Barrichello também. O Berger virou nessa volta 51,3 e o Barrichello 50,4. Baixou 9 décimos a diferença. Ele está 2,7 atrás do Berger. Como o Verstappen, eles vão fazer essa parada de boxe. Foi rápida a equipe Sauber e o Frentzen saiu na frente do Verstappen. Trabalhou bem a Sauber para dar uma tranquilidade, uma respirada aí o Frentzen na pista. Globo e você, tudo a ver. 5 segundos mais rápido que o Villeneuve. Villeneuve e Barrichello são os 2 únicos que não pararam. Verstappen, Hakkinen e Diniz completam os 9 pilotos que estão na pista. O Hakkinen e o Diniz também não pararam. São 4 pilotos que restam para a parada dos boxes. Villeneuve, Barrichello, Hakkinen e Diniz. Dos líderes, vem aí agora o Villeneuve, vai para completar mais uma volta e vai para o boxe. Vai para o boxe o Jacques Villeneuve e o Rubinho passa. O Rubinho passa e assume a 2ª colocação nesse instante. Esse segundo do Villeneuve antes da entrada no boxe. Agora o Rubens Barrichello está em segundo. Para ver a diferença, o Rubinho, se ele consegue dar mais uma volta, que ele consegue de diferença em relação ao Alesi, que vai assumir a 3ª posição, se ele conseguir passar, o Alesi passa agora e o Villeneuve está saindo, então o Alesi consegue recuperar a 3ª posição. Mas não é tempo suficiente para o Rubinho parar e conseguir voltar, ainda
sem perder a posição para o Alesi. Está aí o Rubinho Barrichello, agora o segundo colocado na Espanha. Olha, Schumacher, Barrichello, Alesi, Villeneuve, Berg, Frentzen, os 6 primeiros no Grande Prêmio da Espanha. Globo e você, tudo a ver. Pepsi, a escolha da nova geração. Ao líder da prova, Michael Schumacher. Ele vem se aproximando do Frentzen. Frentzen que ocupa a 6ª posição. São 9 pilotos na pista. Schumacher, Barrichello, Alesi, Villeneuve, Berger, Frentzen, Verstappen, Hakkinen e Diniz. Desses 9, apenas o Barrichello, o Hakkinen e o Diniz ainda não fizeram as suas paradas no box. Olha como a Jordan está esperando o Rubinho e ali do lado a Ligier esperando o Pedro Paulo Diniz. O Schumacher passa completando a volta de número 39. Schumacher. Vamos ver quanto demora essa parada. A primeira foi em 7.2. O Rubinho realmente tinha toda a razão e a sensibilidade do piloto que diz isso. Ele insistia que ele poderia andar mais rápido. Aquela volta que ele fez em 52 deve ter sido por algum problema de tráfego. Mas realmente depois voltou a virar 47. 8.7 essa troca do Schumacher. Um pouco mais lenta que a outra, mas é definitivo. Aquela volta foi a volta exatamente que ele pegou o Frentzen pela frente, ultrapassou o Frentzen, o 6º colocado. Agora, o Schumacher fez a segunda parada dele, o Schumacher parou para ir embora até o fim da prova. Estamos na volta de número 42, da 65 do Grande Prêmio da Espanha. Com toda a folga do mundo, ele fez a estratégia de 2 paradas. Não deu nem para sentir se isso numa corrida mais competitiva. Se o Rio, o Villeneuve tivessem aí acompanhado o ritmo do Schumacher, se isso seria bom ou ruim para ele. Nas condições que ele tem nessa prova, está absolutamente tranquilo, com a liderança e agora para ir embora até o final. O Rubinho vai passar daqui a pouco, completando a volta de número 42. Rubinho entra nessa volta agora. E aí vem a informação no rádio que o Rubinho vai para o boxe. Passa agora a Rubens Barrichello, vai para o boxe. Tá aí o Rubinho, chegando no boxe. Ocupa a 2ª colocação com a Jordan. Importante o trabalho da equipe Jordan ser um bom trabalho. Você acompanha aí também a cronometragem. O Alesi passa. O Alesi já passou, assumiu a posição do Rubinho. Trabalha em 9.3. A Jordan faz um trabalho razoável, foi um trabalho mais rápido do que o Villeneuve. O Villeneuve passou nesse instante. O Rubinho e o Villeneuve vão ficar bem próximos, olha aí. Passa o Villeneuve, vem o Rubinho. Ficam os dois bem próximos nessa briga que passa a valer a 3ª posição. O Rubinho tenta voltar e já tomar o lugar do Villeneuve. O Villeneuve vinha mais lançado, mais forte. Conseguiu fazer o traçado e ficar na frente do Rubinho. Mas agora vai ser a briga do Rubens Barrichello, que fica na 4ª posição, com o Jacques Villeneuve, que é o 3º colocado. Agora com pneus novos, com carro abastecido, vai brigar exatamente com o Villeneuve por essa posição. Ele não está com o carro no ritmo que vem Alesi e Villeneuve, mas faz uma volta alta. Acima dele o Berger virou 1,53.5, o Frentzen 1,53.1. A diferença subiu para 7,9. A diferença do Rubinho para o Villeneuve, que está na frente dele. Aí todo alegre, o mecânico da Ferrari. Não é para menos. O clima é muito feliz, tranquilo, ambiente bom e a expectativa da vitória do Michael Schumacher, a primeira vitória do Schumacher pilotando a Ferrari. Ele que já vai completando a volta de número 45, faltando agora apenas 20 voltas para o Schumacher. Essa volta ele fez com o pé mais em cima um pouco, 1,50, 142. Ele tinha virado 1,48 a volta anterior. Tem mais de 1 minuto de vantagem para o Jean Alesi. Vai passando na maior tranquilidade pelo Grande Prêmio da Espanha. O alemão Michael Schumacher é bicampeão do mundo. O Alesi ainda não passou. O Hakkinen está na 8ª posição, uma volta atrás.
passa e agora o Alesi completa a sua volta. Alesi 1:50,589, andando mais lento do que o Schumacher. Aí passa o Villeneuve, 1:50,792, mais lento ainda do que o Alesi. E a gente fica na espera do Rubens Barrichello. Como é que passa agora o Rubinho, que na volta anterior girou em 1:52,417. Vamos ver agora, já com uma volta a mais do carro na pista, como é que anda o Rubinho. A informação do boxe, o Rubinho realmente tem problema, o Rubinho tem problema de embreagem, um problema que ele tinha, começou a se apresentar um pouco antes do pit stop, mas aumentou muito depois, e ele vem para o boxe agora chamado para a equipe para trocar o volante. O problema pode ser no acionamento da embreagem manual. Aí, agora já colocou no chão, mas eles deixaram suspensos para ele exatamente fazer aquele teste de embreagem. Realmente ele tinha problema, não estava bem o carro depois do pit stop, não voltou bem, voltou virando mal. Isso já se aparentava já na pista e agora apagou o motor na tentativa de sair do boxe. E acaba ficando comprometida a corrida do Rubens Barrichello. Tá aí o mecânico ligando o carro. Ele já fica com uma cara brava lá dentro, tirou o volante e vai embora. Fim de prova para Rubens Barrichello. Ele abandona a corrida em Barcelona na volta de número 45. Ele entrou no box, parou, sai aí de cabeça baixa, abatido o Rubinho. Realmente vinha numa boa corrida. Chegou a ocupar a segunda posição no momento em que assumiu a segunda colocação. Sentiu o carro bem e foi dando as voltas, aumentando a diferença em relação ao Alesi. Depois do trabalho de boxe, ele acaba voltando para a pista com o carro não rendendo bem, com problemas na embreagem, e nessa nova parada, Rubens Barrichello abandona o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Está aí a conversa dele com os homens da Jordan. E evidentemente que não fica nada satisfeito o Rubinho, que estava aí brigando até por uma posição no pódio nessa prova, e agora não consegue nem sequer completar a prova, abandona Rubens Barrichello. Isso que o Reginaldo acabou de falar. E o Verstappen, que estava na quinta posição, viu o carro escapar, foi embora. E o Diniz vai ficar aí com a sexta posição na prova. O Hakkinen sobe para a quinta colocação, o Diniz para a sexta, e são os 6 únicos. Se em Mônaco acabaram apenas 4 carros, olha como vai embora o Verstappen. Veio na curva, estava com o Schumacher atrás dele, o carro escapou, foi embora. E aí caiu na grama, e ainda tentou voltar, mas não deu. Acabou ficando fora da prova o Jos Verstappen. Ocupava aí uma boa quinta posição, ele que já tem um ponto nesse ano. A vitória do campeão mundial com a Ferrari está sendo esperada há muito tempo. A importância dela para o futuro da Ferrari. A Ferrari que há pouco tempo ainda já foi cobrada pelo presidente da Ferrari, que tinha dado tudo para eles, e eles ainda não tinham apresentado bons resultados. De repente vem o Schumacher e consegue, numa corrida em que ele, Schumacher, fazia como previsão otimista pegar pódio. Não estava sequer imaginando vencer a corrida. Agora está aí na liderança com muita tranquilidade, com 1 minuto e 5 à frente do Jean Alesi. Não precisava nem ter tomado essa chuva, porque voltou e já encostou. Tinha problemas realmente o carro da Jordan. Tentaram, sugeriram ao Rubinho que voltasse, mas por enquanto ele voltou, tá bem devagar, estava praticamente parado ali quando passou por ele o Jacques Villeneuve. Schumacher completou a volta de número 52. E agora não tem jeito, né? É como você disse, Kleber. O único problema agora é que piorou, que ele vai tomar chuva aí de volta pro boxe. Ele já não estava com cara de bons amigos quando abandonou na primeira vez. E não agora já balança a cabeça. Não é bom abandonar em qualquer situação. Na circunstância em que ele estava, olha como o carro já encostou, logo depois de sair do boxe, não deu para completar nenhuma volta. E o carro já ofereceu de novo problemas e foi embora o Rubens Barrichello. Ele já saiu bravo daquela primeira vez. Aí volta e não consegue nem completar uma volta.
acabou não sendo um domingo dos mais felizes para o Rubinho, que tinha um momento muito bom na corrida, chegou a ficar na segunda posição, andando bem, aí depois da parada no boxe ia brigar ali pela terceira posição com esse que você vê aí, o Jacques Villeneuve. A recuperação, o líder, olha que rodada que ele quase deu, exatamente na entrada da reta, que é onde dançou o Frentzen de manhã, abandonou o Rio hoje à tarde na corrida, e o Schumacher quase, porque ele ainda conseguiu segurar, bem num ritmo mais maneiro, conseguiu segurar. Respeitando esse, fez a mesma coisa o Alesi agora, em outro ponto da pista. A Ferrari não tem o equilíbrio que o Schumacher gostaria, até reclamou um pouquinho de questões aerodinâmicas do carro, que poderiam ser resolvidas em testes essa semana no circuito de Imola, o bico novo do carro que eles devem usar. Então, respeitando isso, que ele está andando com o pé lá embaixo. Agora, o Schumacher não tem muito problema para ele não, porque ele que vinha com 1,50, 1,51, 1,52, tanto você vê aí os dois chefões, aqui à esquerda o Briatore da Benetton, à direita o Franco Williams da equipe Williams, acompanhando a briga dos dois. Eles brigam pelo segundo lugar e o Schumacher, o líder, fez essa volta agora, a volta de número 55, em 1,49,091. A preocupação era como é que os pneus iam aguentar um consumo excessivo de pneus. De repente vem o domingo, vem a chuva e muda tudo para a vida deles. Você viu como entra o Alesi, passa, completa a volta e logo depois vem o Villeneuve. Vai diminuindo a cada volta o Villeneuve. Agora caiu para 2,429 a diferença do Alesi para o Villeneuve. Choveu tanto no início da manhã, antes mesmo do warm-up, que a Goodyear chegou a cogitar de usar o seu pneu especial, o pneu que ela fabricou para esse ano, a pedido da Foca, a pedido da FIA, a pedido do Bernie Eccleston, para em ocasiões de chuva muito intensa, de tormenta, como eles dizem. Mas ainda não houve isso. Em algumas provas se pensou usar, até mesmo no Brasil, e depois em Mônaco, que nunca não chegou a chover muito forte, mas aqui se pensou em usar esse pneu que é feito especificamente para tormenta. Não foi o caso. Deu uma aliviada, deu uma refrescada, mas ficou o tempo inteiro assim. Com esse spray forte, os pilotos andando dentro d'água, não tem trilho, não tem nada. Tem um pouquinho de trilho aqui que você vê no traçado que todos eles estão fazendo. E o Villeneuve continua andando. Só que agora o Alesi tenta responder. O Alesi fez uma volta em 1,49,8, mas o Villeneuve em 1,49,5. E a diferença vai caindo. Agora o Alesi vai pegar pela frente o Mika Häkkinen e o Alesi vem junto. O Villeneuve vem para tentar se aproximar. Pode ter briga aí nesse final de corrida pela segunda posição. A preocupação também dos mecânicos sobre o tempo. Tem 3,45 com 1,50. Vai dar o Schumacher com 65 voltas ali no limite das 2 horas. Ele parte para as 2 últimas voltas do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O 7º da temporada e o primeiro que Schumacher pode comemorar como o vencedor do Grande Prêmio, de um Grande Prêmio com a Ferrari. A moçada já se levanta lá no box. Uns já ameaçam abrir um sorriso, outros ainda ficam com uma cara preocupada. É a emoção, a expectativa do final da prova. Do final da prova que vem com a Ferrari na frente. Tem sempre aquele gosto especial, a Ferrari na frente na Fórmula 1. E ainda mais a Ferrari pilotada por Michael Schumacher, o bicampeão mundial. Foi o mais jovem piloto a conquistar um bicampeonato. Com pouco tempo de estrada, o Schumacher, com poucos GPs, até hoje está fazendo o seu GP de número 76 e vai para levar a 20ª vitória da carreira. E com a Ferrari, com todo o gosto de ser vencedor de um grande prêmio, andando na Ferrari. A última vitória da equipe no Canadá, em 95, no ano passado, com Jean Alesi. Ele vai para completar a volta de número 64. Vem trazendo o Schumacher. Sem risco. Nem balança mais quando entra nesse retão. De tão leve que ele já está andando.
64 voltas completadas. Essa ele fez em 1:52.1. Baixou exatamente em 1 segundo a volta anterior. E aí, faltando 1:57, você viu, para o final da corrida, nas suas 2 horas, vai dar exatamente para essa volta do Schumacher. Para a última volta de Michael Schumacher. Ele está em primeiro, com Alesi em segundo, Villeneuve em terceiro. Outra vez encostando Villeneuve, 2:781 nessa última volta. A diferença de Alesi para Villeneuve. Villeneuve ainda tenta, nessas últimas voltas, alguma coisa. Fica difícil para chegar, se aproximar e ultrapassar o Jean Alesi. Alesi é o segundo, Villeneuve o terceiro. Harald Frentzen da Sauber, o quarto colocado. Mika Hakkinen na quinta posição com a McLaren. E o brasileiro Pedro Paulo Diniz na sexta colocação com a Ligier. Pedro Paulo Diniz vai conquistando o primeiro ponto dele na Fórmula 1. E o Schumacher vem para a vitória. Vem para a última volta. Grande prêmio de número 76 da carreira de Schumacher. Ele vem para conquistar a sua 20ª vitória. Aos 27 anos, o bicampeão mundial de Fórmula 1 vem para ganhar a primeira, pilotando uma Ferrari, abrindo um sorriso no torcedor ferrarista, abrindo um sorriso em quem gosta de Fórmula 1. É sempre a Ferrari, o carro vermelho da Ferrari à frente, hoje com o melhor piloto da Fórmula 1 no seu cockpit. São as últimas voltas, a agitação da torcida, que tem acompanhado o Schumacher fazendo a festa deles, os ferraristas mais felizes do que nunca. Schumacher vai fazer a curva, entrar na reta, na contagem regressiva ele vai fazer exatamente o que precisava. Michael Schumacher, a Ferrari vence a Espanha, Schumacher vence pela primeira vez na Ferrari. É felicidade total no Jean Todt, no pessoal todo da Ferrari. Os italianos abrem um sorriso, o torcedor da Fórmula 1 vê uma Ferrari de novo na frente, vê uma Schumacher vencendo pela primeira vez na escuderia italiana. Schumacher, foram 65 voltas ali no limite. Faltaram 8 segundos para completar as 2 horas. Agora, vamos para o final da prova para ver que todo mundo passou. Pedro Paulo está aí na frente do Alesi, passa o Pedro Paulo. Garante o seu 6º lugar, o seu primeiro ponto. O Alesi em segundo. Villeneuve é o terceiro. Frentzen já cruzou. Falta só o Hakkinen passar. E os 6 primeiros são Schumacher, Alesi, Villeneuve, Frentzen, Hakkinen e Diniz. Toda a festa da Ferrari, vencedora em Barcelona. E também a festa brasileira, a festa do Diniz, a festa do Pedro Paulo, que conquista a primeira vitória dele na Fórmula 1, o primeiro ponto dele na Fórmula 1. Olha aí a comemoração do Schumacher, o vencedor do Grande Prêmio da Espanha. E daqui a pouco a gente volta com essa festa no pódio que deve ser para lá de grande. Olha aí, 1:59:49, 307 o tempo do Schumacher dentro das 2 horas. Já já a gente volta com o pódio, com a Ferrari lá em cima, com o Michael Schumacher, o vencedor da Espanha. Globo e você, tudo a ver. De volta com imagens de Barcelona e aí a imagem do Schumacher erguendo o Jean Todt, diretor da Ferrari, que trabalha com ele. Toda a festa do público ferrarista. O Schumacher ganhando o Grande Prêmio da Espanha, conquistando a primeira vitória dele, pilotando uma Ferrari. Grande vitória do Michael Schumacher, que aliás, nessa pista molhada, deu um banho, um verdadeiro banho, ele deu nessa corrida. Largou mal, ele que era o terceiro do grid, acabou largando mal, caiu muitas posições, aí veio recuperando. Passou pelo Irvine, passou pelo Rubinho, passou pelo Berger, chegou no Alesi, passou também pelo Villeneuve e assumiu a ponta. E aí foi um passeio do Michael Schumacher, uma grande vitória do bicampeão do mundo. Agora na Ferrari deve ser a vitória mais, não vou dizer a mais importante, que ele é bicampeão do mundo, mas que foi uma das mais charmosas da vida do Schumacher, sem dúvida. Reginaldo Leme. Porque se trata de uma Ferrari, quem está dentro de uma Ferrari e vence pela primeira vez, aí é realmente uma festa especial, é um dia especial para ele mesmo, apesar de ser bicampeão do mundo e disparado o melhor piloto do mundo no momento. Não precisava de chuva, na verdade, porque estava para acontecer essa primeira vitória de Schumacher na Ferrari, estava assim iminente, principalmente agora que começam as pistas mais velozes do campeonato. Mas, sem dúvida, a chuva ajudou.
Ajudou porque aumenta o grau de dificuldade, ajudou porque cria mais dificuldade para os outros que não são Schumacher. Você vê, o Damon Hill, por exemplo, em 10 voltas na pista, em 10 voltas na corrida, errou 3 vezes. E aí, realmente, a coisa sobra para o Schumacher, que passou os outros com tanta facilidade, o Alesi e o Villeneuve com tanta facilidade. E isso, sem dúvida, vai resultar no seguinte: amanhã vai ser feriado para muito italiano. Olha a festa, o Schumacher chegando agora ao pódio, a festa que fazem os ferraristas, a festa que fazem os aproximadamente 15 mil alemães que Schumacher tem atraído para todas as corridas fora da Alemanha. O hino italiano, a festa de Schumacher. Ouvimos aí, claro, o hino alemão em homenagem ao Michael Schumacher. E agora sim vem o hino de quem está em festa total, a Itália, o hino para Ferrari. Que há quase um ano não chovia na Fórmula 1, a festa de Schumacher da Ferrari, primeira colocação dele, Schumacher, Alesi, Villeneuve, Frentzen, Hakkinen e Diniz. Reginaldo completa aí a análise desse grande prêmio, enquanto o rei Juan Carlos entrega o troféu para o Schumacher e cumprimenta Alesi e Villeneuve. Debaixo de chuva, o Schumacher ri, pula, ele soca o ar, realmente faz a festa porque merece. Ele não é um Damon Hill que errou 3 vezes em 10 voltas, ele é o melhor piloto do mundo. E vale ressaltar também nessa corrida a raça do Barrichello, que andou em segundo e seria terceiro com o Villeneuve, sem dúvida, na briga com o Villeneuve, sem dúvida nenhuma, não tivesse quebrado. E este sexto lugar de Diniz. O primeiro ponto dele na Fórmula 1, ele que completou 26 anos na quarta-feira passada, tem agora 24 grandes prêmios, é o seu primeiro ano em uma equipe competitiva e passa a listar agora entre os 267 pilotos da história da Fórmula 1 que já marcaram pontos, entre mais de 700 que já participaram. Você viu aí o rei Juan Carlos aqui à esquerda, também Juan Samaranch, presidente do Comitê Olímpico Internacional, ano de Olimpíada, ele está aqui também em Barcelona, ele que é catalão, cumprimentando aí os grandes vencedores. Schumacher em primeiro, Alesi em segundo, Villeneuve em terceiro, Frentzen em quarto, Hakkinen em quinto, Diniz em sexto. A festa da champanhe, a festa da Ferrari, Schumacher com Jean Todt, há um ano quase não tinha essa festa. Cobertura total da Fórmula 1 você vai ter no Fantástico, no placar eletrônico. Na sequência tem o Barrados no baile e a próxima corrida da Fórmula 1, dia 16 de junho, o Grande Prêmio do Canadá. Grupo e você, tudo a ver.